Tivemos um problema com a primeira live. Estamos sem internet da Zap. Sei lá se chama Zap Casa ou Zapnet. Ah, estou a usar o do telefone. E já sabe que o do telefone mande outra vez o link nos grupos. Meus camaradas. Estamos sem internet. Casa. É assim que se chama, né? Zap Casa, Zapnet. E assim, usando do telefone, sempre tem essas falhas aí. Ah, Zap Fibra. Um homem desatualizado, né? Zap Casa. Ando totalmente desatualizado. Longe da realidade dos seres humanos. Até as redes sociais me trouxeram de volta no convívio humano, sabe, né? Antes eu não tinha redes sociais. Meu telefone só era só para alô. Não era digital. Era um telefone de botão. E mesmo quando eu tinha o digital, eu considerava que as redes sociais eram um problema. E que é mesmo um problema. Não rejeito as minhas convicções, mas o imperativo imperou. Eu precisava trabalhar nas redes sociais e fui obrigado a recuperá-las, né? Na altura, quando eu não precisava, não estava no nível de trabalhar nas redes sociais, então eu não tinha nem Facebook, até hoje não tenho, não tinha nem YouTube. Facebook, estou me referindo à conta, né? Que eu não tenho. Página, sei lá. Não tinha nada. No princípio só usava Viber para comunicar-se com a menina Sonin, vivendo na Namíbia e em Portugal. Eu me lembro ainda hoje do Viber. Foi uma rede muito bacana. Quem conheceu o Viber? Ainda existe, né? O WhatsApp veio afogar esses todos aí, pô. Então, comecei a usar as redes sociais no monte. Sabe quando? Depois da gravação do Tavares. É muito forte. Controlem o dia que saiu do ar a primeira gravação. Eu ativei as plataformas digitais porque eu precisava agora não o Facebook, YouTube, WhatsApp, porquanto eu precisava me comunicar com os estrangeiros e era no WhatsApp. Ah, Mercedes, afinal. Ah, pergunta que eu fiz. Quem conheceu o Vibe? Pensei que quem estava naquele tempo quando o Tavares me gravou. Você ainda estavas aí no game, né? Naquele demônio aí. Zambi nanga na belinga na tapa. Zambi nanga na kosala. Então eu precisava de WhatsApp para
me comunicar com os ocidentais brasileiros. Precisava de YouTube para acompanhar o clímax, ou então a reação das minhas mensagens no mundo, olhando as visualizações e também alguns comentários. E o Tavares depois passou o meu contato para os que estavam fora, e assim começaram as pessoas a se comunicar comigo. Foi quando comecei a usar as redes sociais, mesmo assim com limitações. Então eu estava mesmo longe da civilização. Eu me considerava como um homem primitivo. E eu chamava vocês os civilizados. Eu dizia, eu estava longe da civilização. E na altura convinha. E como valeu a pena. Valeu a pena porque naquele momento precisávamos romper algumas barreiras e que exigiam uma renúncia plena. E assim conseguimos romper as barreiras. E quando entramos nas redes sociais, Satanás aplaudiu. Ele achou que poderia nos capturar. E disse, se capturar não, pelo menos vamos retardá-lo. Sabe o que aconteceu? Corri mais do que antes. Somos assim. Quando eles pensaram que as redes sociais poderiam me retardar, aplicamos a mudança da velocidade. E corremos mais. Eu estava desatualizado. Até esses nomes aí, tá vendo? Não entendo nada. Para chamar de Zap Casa. Diógenes. Mário Rogério Bento. Aí está o Bento abençoado. Aleluia. Deus, o que aconteceu aí, pá? Conta ainda aí a história aí. Dongudia Cash. Ali Jica. Jica. Antu amumavu. Hakaulu wadijika ntua. Nós aqui estamos a marchar, marchando, impondo respeito. Ouvi que houve, E aí em Portugal, como é que vocês estão, pá? Ouvi que a caça ao homem aí em Portugal, pá. Não, ninguém falou do caça ao homem, mas disse que alguém testificou que os extremistas estão a procurar os angolanos. Mata bruxo vai funcionar. Vou te ligar depois. Zambinanga na velingana yu. Zambinanga na kosala. Zambinanga na velingana yu. Mata bruxo vai funcionar. Onde tiver mata bruxo, não há ventura, não há ninguém. Quando se aproximar, eles vão fugir. Esses também, como é que vão provocar então aí os tugas, pá? O que aconteceu de concreto? Eu, como sou um desatualizado, me apercebo depois mais tarde. De concreto o quê? É o discurso do PR ou a notícia do quem?
do Ernesto que está a trazer pânico aí em Portugal. Que os portugueses se consideram que foram humilhados. Mata bruxo! Mata bruxo! Xota racista! Fala aí, Braulio. Sou Ventura a caçar um lugar ao sol falando do Jojo. Ah, então sou Ventura que... Não, qual? Ventura? Ventura já tem espaço dele. Caçar lugar ao sol. Como então você? Não faça isso. O facto de ele vos detestar, vocês imigrantes, não significa que tem que ocultar os factos, Braulio. Aquele é um algo lá. É um fenômeno, pô. Não estou a elogiar as suas políticas, que não elogio política de nenhum homem. Estamos a falar o que é verdade. Então, um homem no anonimato, não sei, tem quantos deputados? Se tornou o segundo votado, você vai desconsiderar? Isso é a mesma coisa como ignorar os ardis de Satanás. Ah, foi o discurso do presidente. E o Ernesto só respondeu. Aumentou fogo no quê? A combustível no fogo, gasolina. Mas os Tuga estão à vontade. Estou a falar ao povo. Não está a incitar o Ventura aquelas camadas mais radicais. Mata bruxa é um algo. São os efeitos do cavalo vermelho. A paz é tirada na terra. E os homens se atacam, se devoram uns aos outros. É incrível. São os efeitos das guerras de Elias. João disse que eu vi, quando eu fui no céu, um livro selado que estava na mão do ancião de dias. E o livro tinha 7 selos. E ninguém foi achado capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para que pudesse tomar o livro na mão daquele que estava sentado no trono e pudesse abrir os seus selos. E João começou a chorar, porquanto viu a perdição aí. Ninguém foi capaz. Não, mas João tinha se esquecido que há um que teria vencido a morte. Há um que teria recebido o poder. Sabe? Lhe foi mostrado alguém que tinha poder, que tinha recebido o poder. Ele foi mostrado, eis aí o Cordeiro de Deus que venceu a morte e que recebeu o poder para poder abrir, tomar o livro e abrir os seus selos. E João olhou e viu um cordeiro que estava deitado no chão e que estava a sangrar, como que teria sido ferido. E ele disse, eu sou aquele que morri e eu estou vivo. Hoje fui no hospital, teve pânico por causa do mata-bruxo. Vou contar na igreja, pai. Se eu quero contar na igreja, nós queremos ouvir agora como é que é na igreja. Na verdade, aqui ninguém toca nesse assunto. Mata-bruxo dentro do palácio também já tem. Até lá nas Nações Unidas tem Elias que manda. Isabel, até nas Nações Unidas já tem mata-bruxo. Não tem como. Nos palácios já entrou. Vão chamar o Trump para pacificar. Não, o Trump pacificar. O Trump os deixa ainda primeiro se darem tongo, depois vai vir para ganhar dinheiro. Trump não pacifica sem ganhar dinheiro. Achas? Ele, quando ele entrar, os pacifica e os acordos secretos são assinados para explorar as riquezas gratuitamente. Assim, Vero Manuel, foste no hospital, você não estás na América? Muito forte, pô.
Jambinanga, Nakosala. Alguém disse, vem já em Portugal, pai. Quando eu chegar em Portugal, Portugal para. Por isso não é agora. Não pararia agora. Agora não para. Haveria um movimento frenético de todo o Ocidente. Algumas pessoas. Mas daqui a mais 4 anos, quando eu vier para Portugal, Portugal vai parar. Aleluia. Por isso não pode ser agora. Dário, já estás no TikTok? Hoje o TikTok está em conexão com o Facebook. Johnny. Beatriz e Inácio, estamos à espera aqui em Portugal. No tempo próprio. Só até os do Uganda também estão à minha espera. Os do Uganda todos os dias estão a me perguntar. Ah, o Johnny não está. Os do Uganda, Sister Assir, se troque. Sabe? Os ugandeses estão à minha espera. Os quenianos, tanzanianos, nigerianos, Nigéria. Laurinda? No tempo aceitável. E no dia do Senhor. Aleluia. A Vera Manuela do que fica. 105 pessoas no TikTok. Graças. As pessoas não param de pedir oração. Tenho enviado aos áudios da oração. Está a haver grandes milagres. Isto na Tuga. Hein, Pompílio? É só esperar. A oração tem momento próprio. Ok, ô angolana, se ela ser moçambicana que está na África do Sul com a mãe que está com problema de doença. Você tem que esperar. Ainda estamos na saudação, estamos nos saudar. Aquele como professor chamamos de motivação. Os 5 minutos de motivação. Depois é que vem a aula. Depois é que vem as conclusões. E nas conclusões vem perguntas e respostas, ou então na aplicação. Depois tem a tarefa. Eu então fui professor. É só esperar, já? Mon père, les Français l'attendaient ici. Attendant. É assim que está certo. Attendant ici. Muito forte. Pedagogia. A didática. A arte de educar. De ensinar. Tem a minha aluna aí, não sei se anda a vir, aquela menina. Só lhe vi uma vez aí. Ex-minha aluna, parece que é da 4ª ou 3ª, uma coisa assim. E a diretor pedagógico, plano de aula. Ouviste, né? 5 minutos de motivação. Depois da motivação, que é a introdução, vem o que é o desenvolvimento. Depois do desenvolvimento, a aplicação. É muito. Eu não era aquele professor aí que professores hoje não sabem fazer o plano de aula. Coitado, não tem nem o plano mensal, nem semanal. Tampouco o plano da própria aula. E se aparece aí um supervisor, tá vendo, né? Para supervisionar a sua aula, primeiro agora vai te pedir plano de aula. Então você está a fazer, estás a ensinar empiricamente. Você está a usar o empirismo, professor. Está reprovado. Mas eu te mostrava o plano de aula.
E no plano de aula ainda tinha outros acessórios. Ou vinha com um brinquedo, ou com uma árvore, ou com um desenho. É incrível. Desenho de um carro. Quando eu estava a dar na primeira, quando falava do carro, desenhava um carro. Naquela altura, o carro que estava em movimento era Lada. Lada ou Niva. Sei lá, um desses aí. Desenhava um Lada. Escrevia aí Niva. O carro em movimento. Não sei o que. Metia os pneus, lhe pintava vermelho. Como sempre no princípio, né? Agora já não. Apesar que já pode se sentir ainda. Eu fui apaixonado pela cor vermelha. Um carro vermelho. Hã? E eu ainda perguntava aos alunos, de que cor é o carro? O carro é de cor vermelho, senhor professor. Naquela altura já era a transição de camarada para senhor. Mas primeiro camarada, um ano depois é que vem já o senhor. 2 anos, ok? Camarada professor. Como te chamas, menino? Chamo-me. Quando você entrava, todos os alunos ficavam de pé. E o professor saudava. Bom dia, meninos. E eles respondiam, bom dia, camarada professor. Podem assentar. Assentem-se. Eu trabalhei na educação muitos anos, mais ou menos 4 anos ou 3. Já dei primeira, já dei terceira, já dei quinta, já dei sétima, oitava. Aleluia. Bom dia, camarada professor. Amém. Vamos agora à mensagem do dia. Fala comigo, Senhor. A cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como diz na língua Kikong, Ndanda. Ndanda. Estão a entender? Vocês querem seguir Jesus Cristo? Sem cruz não é possível. Ele convida as pessoas para lhe seguirem. Ele não obriga as pessoas para lhe seguirem. Mas aconselha as pessoas para fazerem isso. Exorta o mundo a seguirem Jesus. E mostra as consequências de ficar de fora. E mostra o amanhã, o fim daqueles que não quiserem seguir Jesus. Quem é que não quer seguir Jesus? Todos os humanos queriam seguir Jesus. Ou querem. O problema está na cruz. O que acontece é que os homens querem seguir Jesus sem cruz. Ficaria mais bacana, como diz o brasileiro, mais conveniente assim sem a cruz. Agora, com a cruz, não, isso é complicado. Por que que as pessoas não querem seguir Jesus com a cruz? Porque eles amam as suas vidas. Quem ama a sua vida, aborrece, odeia, detesta a cruz. O profeta, falando de Jesus, disse que era o esperado dos povos, o amado das nações, o esperado. O grande problema é que os mesmos que lhe esperaram e que ainda lhe esperam não querem lhe obedecer. Não querem. Então a cruz é a obediência a Deus. E a obediência a Deus vai
vai proporcionar aflições de várias ordens, como perseguições, restrições, humilhações, isolamentos, calúnias, difamações, sei lá, necessidades, que são as restrições, bloqueios, tudo isso por causa da obediência à palavra. E essa palavra, esse Jesus, que alguém decidiu, aceitou, desafiou, seguir. Mas a maioria deles que dizem ser seguidores de Jesus estão seguindo Jesus sem a cruz. E quando se segue Jesus sem a cruz, não está a se seguir Jesus. Está a se ir num outro caminho. Se enganando a si mesmo, como sendo seguidor de Jesus. Mas por que os homens rejeitam a cruz e não Jesus? Não vou, olha aí. Os homens não rejeitam Jesus, rejeitam a cruz. Rejeitam obedecer a Jesus. Se Jesus liberasse, se Jesus dissesse que a salvação não está em lhe obedecer, é somente em lhe crer. Basta você crer. Ainda que você seja homossexual, feiticeiro, gatuno, não importa. Você crê, está salvo, o mundo aplaudiria. É isso que o mundo queria. O mundo queria isso. O mundo queria um Jesus que salva mesmo desobedecendo a sua palavra. O mundo queria um Jesus que não trouxesse nenhum mandamento. Por isso, a nova geração, então, essa geração dos evangelhos, ou então dos evangélicos, termo certo esse, eles mudaram as escrituras. Eles mudaram como? É como que salvação é somente crer e não precisa mais fazer nada. Então você creu, já está salvo. Não importa a vida que você leva, é crente, está salvo. Não importa, desde que você continue a crer, então a salvação está garantida. Essa é a nova onda que veio, que o mundo gostava que houvesse, que não houve ontem e que hoje existe. Foi inventado por Satanás. Satanás é igual a um político. Alguém mandou uma mensagem no grupo dos ministros e ele disse que o Ventura, sei lá o que ele falou, o português João. E eu respondi, Ventura é esperto, não é inteligente, não é esperto. E eu disse, a sua esperteza, ele explora o que as pessoas querem ouvir, faz um estudo minuciosamente, conheceu o povo português e sabe o que o povo gosta de ouvir lá em casa. Então ele vai falando para fazer agradar ou para agradar o povo. Entenderam? Então, aliás, todos os políticos são assim. Mas há uns que são mais que os outros. Os outros lhes chamam de populistas. Os populistas são aqueles que têm mensagens que desiludem as pessoas. Faz promessas terríveis. Como o Lula. Lula fala até do quem? Sabia que o povo, olha, parecia que é um tolo, não é não? O Lula sabia que o povo brasileiro é apaixonado pela picanha. Então, ele apareceu e disse que a picanha iria na mesa de todos os brasileiros. E aqueles menos entendidos aplaudiram e acharam que comeriam picanha. Já vai terminar o mandato dele. Até hoje a picanha não chegou na mesa do brasileiro. Continua cara. Agora, sabendo que ele fez uma promessa e que ele está terminando, não cumpriu, agora está a culpar vocês que são os culpados. Não, vocês que são os culpados que estão a comprar as coisas caras. Deveriam não comprar. Quer dizer que eu falei, a picanha deveria chegar, mas vocês estão a ajudar os comerciantes e não sei quem. É sempre assim, os populistas falam uma coisa hoje e amanhã fala outra. O momento, o contexto vai ditar o que ele vai falar. A coisa que já não se fala hoje,
criaria escândalo. O que se falou ontem não era escândalo. Hoje é escândalo. Porque o povo amadureceu, entendeu? Então eles vão mudando também conforme o povo vai mudando. Mas se eles encontrarem um povo tolo, então na sua tolice, eles também vão lidar com eles com a tolice. Assim é Satanás. Só estou dando exemplo. Não estou a pregar política aqui. Satanás sabendo que o ser humano não gosta da cruz, ele gosta da libertinagem, não da liberdade. O ser humano não gosta da justiça, gosta da injustiça. O ser humano gosta da mentira, não gosta da verdade. O ser humano não gosta do sacrifício, gosta de tudo, hein? Live, como é que se diz? Tudo leve. A facilidade. O diabo sabe que o ser humano gosta das coisas fáceis. Então, Jesus trazendo o evangelho, que é a cruz, em lhe obedecer, claro, porque o evangelho não é cruz quando você não obedece. Quando você não obedece o evangelho, você crê no evangelho, mas você não carrega a cruz. Ok? Mas só carregam cruz aqueles que obedecem o evangelho. E Jesus trouxe a obediência ao evangelho como uma ordenança, que são mandamentos. Agora imagine, Satanás sabendo que os homens não gostam disso, então veio e lhes ensinou uma outra forma de ir para o céu, que é esse que ele trouxe, Made em América. Tu não precisa fazer nada, porque ele já fez tudo. Tu não precisa mais levar a cruz, porque ele já levou a tua cruz. Tu não precisas. E o povo aplaudiu por esse evangelho. Eu me lembro, alguém escreveu assim. Eu li muitos livros no passado, já não me lembro sei quem. E ele disse assim, sei lá se é uma mensagem pregada ou uma escrita, um texto. Disse assim, até que enfim, graças a Deus, Deus nos abençoou. A igreja primitiva não tiveram esse conhecimento que nós temos. E eles não sabiam que eles poderiam reinar. E eles estavam confinados nas casas de lata. Mas a nossa geração foi agraciada. Nós agora podemos reinar como Salomão. Nós podemos agora ser bilionários. Podemos competir com os filhos do mundo no tocante às coisas dessa vida. Se o diabo tem milionários, também Deus tem milionários. E assim, eles acharam que foram agraciados. Este é o evangelho que você não precisa fazer nada para ir para o céu. No tocante ao dinheiro, eles têm que fazer. Mas ao ir no céu, não faça nada. Não, no tocante à bênção, tu tens que fazer. Tens que pagar o preço. Mas no tocante à salvação, tu não faças nada. Jesus já fez. E se você lhe indagar e lhe perguntar, então se Jesus já fez para a salvação, também não fez para as bênçãos? Só fez para a entrada no céu e para as bênçãos eu tenho que fazer? Eles ficam chateados. E vão te expulsar quando você fazer isso. Eles vão dizer, não, ele descobriu a verdade. Ele entendeu, descobriu a nossa mentira, aliás. Eles vão fazer a cabeça das pessoas para não se aproximarem de você. Vão pintar você o próprio diabo para que as pessoas não recebam a clareza que você recebeu, o entendimento. Estão a entender? Vocês estão entendendo? Eu sei que vocês estão a entender. Então, a cruz tem que ser carregada. Ah, mas Jesus Cristo já morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz está a dizer, queres vir após ele? Tome a sua. Ele não disse a minha. Tua. A de Jesus foi nossa. Nossa no sentido em que ele pagou preço por nós, para a redenção. Mas eu também tenho que levar a minha cruz. Como ele levou a minha. Então se ele já levou a minha, tenho que levar outra vez a minha para quê? Ele quando levou
a tua cruz, é porque você era um condenado, era um pecador. Precisava ele levar a cruz para você se salvar, para seres perdoado. Agora que você foi perdoado, você tem que também levar a sua cruz. E João falou isso. Assim como Deus nos amou, também nós devemos amar. Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar as nossas vidas por Ele e para Ele. Ao darmos as nossas vidas nele e por Ele, não é para salvar Ele. Ele fez para nos salvar. E nós, como louvor de agradecimento. Resposta. Estão a entender? Então, aquele que carregou a cruz, ele te manda carregar também a cruz. E veja que ele não carregou somente a cruz espiritual, também material. Quando ele obedecia ao Pai, ele estava a carregar a cruz. Mas essa cruz que começou no espírito, terminou no madeiro, cruzado. Isto é, para pagar o preço para a salvação. Mas você não precisa mais levar uma cruz de madeira. Não precisa mais ser crucificado na cruz. Não precisa levar a cruz para ser morto na cruz. A não que o céu queira que você termine assim. Mas mesmo que isso acontecer, não é para salvar ninguém. É a forma que Deus quer glorificar o nome dele através da sua morte. Você. Então, há pessoas que morreram na cruz como os apóstolos. Pedro foram sacrificados como foi morto Jesus. Não significa que eles sacrificaram para o mundo, não. Ou para eles próprios, para se salvarem, não. Nem para as suas vidas, nem para ninguém. Mas sim foi a vontade de Deus para que a morte deles fosse assim. E a morte deles glorificou o Senhor. Mas a morte de Jesus foi para salvar você. Agora que você é salvo, tens que carregar a obediência, que é a cruz. Obediência de quê? Da palavra de Deus. É isso que Jesus, vocês nunca nem entenderam o que significava levar a cruz. Eu, de tanta ignorância, já falei várias vezes, onde eu estou a sair, cada altar tem lá uma cruz de madeira, onde o povo vai lá se prostrar. Tem lá uma cruz de madeira em cada altar e tem lá um pano vermelho. Diz que aquele pano vermelho representa o sangue de Jesus. E o povo vai se prostra diante daquele madeiro cruzado e começa a chorar. Isso é idolatria. Isso é se prostrar diante de um pau. Ok? Então, na minha ignorância, eu também queria fazer uma cruz e colocar na minha casa. De tanta paixão pela cruz. E eu era um ignorante. Eu também fui até um carpinteiro, mandei fazer uma cruz, e era meu vizinho. E o meu vizinho me perguntou: vizinho, alguém morreu? Não. É para a igreja? Não. Ah, como assim? Porque ele, sendo carpinteiro, sabia que a cruz só se precisava em 2 lugares: igreja, óbito, cemitério. O vizinho olhou para mim, parou, me olhou, como assim? Não é para a igreja e não é para o óbito. Não é para levar no cemitério. E para quê? Não, para pôr em casa. Olha, aquilo foi muito escandaloso. Era já um velho ancião, me repreendeu. Não faça isso, vizinho. Não faça isso. Fiquei envergonhado. Eu queria ter uma cruz aonde todos os dias estaria a me prostrar. Porque é assim que me ensinaram. E era um religioso, o vizinho. Me repreende: não faça isso, vizinho. Isso aqui, isso chama espírito da morte em casa. Isso, se morrer ali, vão te acusar. Vão te acusar que você já preparaste a cruz, por isso morreu um parente. E é verdade. Iam acusar, viu? Ele tem uma cruz. Uns andam com as cruzes no peito. E ainda querem vir julgar os que levam mata-bruxo no peito. Querem vir dizer: não, mas vocês estão a levar, isso é idolatria. Eles levam cruzes, uns dizem: não, cruz vazia. E outros, cruz onde o Senhor ainda está pregado.
E os que têm cruzes vazias estão a julgar os que levam as cruzes onde tem o boneco. Estão a dizer, não, a nossa cruz está vazia, que significa o Senhor não está na cruz, ressuscitou. Seus idiotas. Jesus não mandou a cruz de madeira. É a palavra de Deus. E essa palavra, quando você guardar no teu coração, então você está a carregar a sua cruz. E depois vêm as consequências. Consequências porque vêm os sofrimentos. E não se pode negar isso. As dores por causa de obedecer a Deus. Por isso, a cruz não são flores. Amar a Deus não são flores. Nem tampouco bolachas e sambapitos e não sei quem, e rebuçados, e mais como é que é? Não são rebuçados e também chocolates. É vitupério. Até morrer. Os vitupérios de Cristo. A vergonha da cruz. A humilhação. Mas o homem vai avançar com a sua palavra, que não é dele, mas a palavra de Jesus, no seu coração, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para eu não pecar contra ti. Estão a entender? E assim, então Jesus convida aqueles que quiserem se salvar. Os que quiserem se salvar devem segui-lo. Os que quiserem segui-lo devem carregar a obediência da palavra. Devem viver o amor dele. Devem guardar a palavra dele. Isto é que significa carregar a cruz até a morte. Isto é, ser fiel até a morte. Amar a Deus até a morte. Obedecer a Deus até a morte. Viver a fé até a morte. Todos os dias da sua vida. Isto é carregar a cruz. E o inimigo odeia, persegue, detesta. Você, depois que você começou a carregar a cruz, serás um alvo de Satanás. Estarás mirado. Ok? Serás um alvo a ser abatido. Mas eles não vão te abater. Porque essa mesma cruz que você carrega é o poder do crente. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o crente. Estão a entender? É incrível a coisa, aleluia, o que é isso, carregar a cruz. É carregar o poder de Deus. Obedecer a Deus para você experimentar o poder de Deus. Não somente para a salvação, para tudo. Pois a bênção do Senhor é plena. Tudo está na cruz. Tudo está em obedecer a Deus. Uma vez Satanás me apareceu e diante de mim, e ele estava a acusar essa igreja corrupta. A igreja que veio da Roma. E eu não estou a falar da igreja católica. Estou a falar da igreja que nasceu na igreja da Roma. Os filhos. Olha o que ele dizia, Satanás. Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Quem é que odeia Deus? Senão aquele que não ama a Deus. E quem é que não ama a Deus? Que não guarda a palavra de Deus. E quem é que ama a Deus? Senão que guarda a palavra de Deus. Quem é que me ama? Senão aquele que guarda a minha palavra. E essa geração de crentes odeiam a Deus na pessoa de Jesus. E quando isso acontece, então eles detestam a cruz, detestam obedecer a Deus. Eles amam a desobedecer a Deus, amam odiar Deus, amam o mundo, amam as suas vidas. E o diabo dizia, tu morreste na cruz e o teu povo, por que eles são chamados povo de Jesus? Porque é o povo que se chama pelo nome de Jesus.
o chamado povo cristão, que tem o nome de Cristo. E o teu povo odeia a tua palavra. Mas eu levanto um povo que já começou a amar a palavra de Deus. Eu mesmo, primeiro, é isso que eu falei ontem, Cabinda. Eu preguei ontem, vocês estavam aqui, muitos de vocês, e eu disse, aqui não está um papagaio a falar. Aqui não está um eco a soar. Isso não é repetição de uma voz. Não. Isso não é um papagaio que está a gritar aí, repetindo os sons indistintos. Aqui está uma voz, aqui está uma rola que está a anunciar a primavera, como está escrito no livro de Cantares. Já se ouve a voz da rola na terra, pois o tempo de cantar chega. E a figueira já deu seus figuinhos, e as flores já começaram a exalar o seu aroma. Mas há uma coisa, porém, que tem que se fazer. Tem que se apanhar as raposinhas que estão a trazer danos na nossa era. Pois o tempo de cantar chega, a chuva se foi e a primavera é chegada. Ok? Tempo de alegria. E eu estou a vos falar a mesma coisa a vocês. Eu não sou um eco e eu não sou nenhum papagaio. Eu estou a falar com a voz do céu. Eu sou uma voz, tenho uma identidade, uma voz distinta. Sim, uma trombeta distinta, que pode ser não somente ouvida e entendida também. E quem poderia se preparar para a guerra se a trombeta não tocasse um som distinto? Hein? Quem? E porventura o leão já não começou a bramir na terra? E porventura a terra já não está a tremer? E porventura o laço poderia se levantar sem primeiro caçar uma presa? Ou... como o povo poderia se preparar para a guerra se não houvesse alguém que tocasse a trombeta? E uma trombeta que poderia ser compreendida. Trombeta para a guerra. Não só incompreendido. Um som que pode ser entendido, compreendido. Até pelos legos. Por isso o evangelho qualquer um, não importa se é analfabeto, se é alfabeto, não importa. Qualquer um vai entender. Porque o Espírito do Senhor ilumina as mentes das pessoas, para poderem compreender as Sagradas Escrituras. Aleluia! Há um som que está em vocês. Ele vos ensina como está escrito. Agora você veja. E essa geração quer seguir Jesus sem a cruz. É impossível. Sem a cruz é andar no caminho da perdição. Sem a cruz é seguir o caminho espaçoso que leva o homem para a perdição. Mas com a cruz, isto é, amando a Deus, obedecendo a palavra de Jesus, então você está seguro e firme. Estás no caminho e você deve prosseguir até o dia da eternidade. Quando atravessares a fronteira, não do asfalto, a fronteira da cortina do tempo, para entrares no mundo não sideral, no mundo espiritual, e poderes desfrutar, aleluia, a glória eterna que foi preparada para você. Estão entendendo? Queres vir após mim? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Porque não é possível carregar a cruz sem você se negar a si mesmo. Não é possível obedecer a Deus sem primeiro se negar a si mesmo. Não é possível achar Deus se primeiro não se negar a si mesmo. Isso, negar-se a si mesmo, é o arrependimento. É a renúncia. Não impossível, possível. Não é renúncia impossível, não. Como falou o marido da Maria Casputo, não. O marido da Maria Casputo disse que a renúncia é impossível. Possível. Pois Deus não manda fazer o impossível. Ele manda aquilo que nós podemos fazer. Ele é que é o Deus dos impossíveis, que faz que o impossível se torne possível. Mas Ele nos manda o que é possível fazer. No tocante à obediência à sua palavra. Ao viver a sua palavra.
Então é preciso tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Mas antes devemos nos negar a nós mesmos e todos os dias das nossas vidas, renunciando às nossas vidas. E assim conseguiremos amar o homem da cruz, aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida na cruz para a nossa redenção. Conseguiremos amá-lo. Mas o resto, perdição, perdição. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Aqueles que amam as suas vidas perdem as suas vidas. Mas aqueles que perderem as suas vidas por amarem a Jesus vão ganhar a sua. Sabe o que é perder a vida? Tá pensando que é só morrer? Perder a vida é você fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente da tua. Então você perde a tua vontade. E começas a fazer a vontade de Deus. Significa que você perdeu a tua vida. Você não vai fazer o que você quer fazer. Você faz e farás aquilo que Deus quer que você faça. Vives a vida que Deus quer que você viva. E não a tua vida. O que você quer que você viva. Então você morreu para ti mesmo. Para este mundo. Você renunciou à sua vontade. Você morreu por causa da palavra. Por amor ao Evangelho. Então quem morrer por amor à palavra vai ganhar a sua vida. Você perdeu a sua vida por causa de Jesus. Tu ganharás qual vida? A vida eterna. Por isso as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que está preparada. Isto é, você padece hoje por causa da cruz, da obediência à palavra. Então esses sofrimentos vão gerar glória incomensurável e eterna na eternidade. E vêm e dizem que eu sou falso profeta. Como um falso profeta está a iluminar as pessoas para o caminho da justiça? Um falso profeta não leva as pessoas no caminho da justiça. Um falso profeta não leva as pessoas para a verdade. O falso profeta leva para as heresias e mentiras. Aliás, eles chamam isso de heresia. Pois bem falou o apóstolo Pedro que nos últimos dias o caminho da verdade seria blasfemado. Eles blasfemam a verdade em detrimento das suas filosofias mundanas. As filosofias gregas que vieram lá da Grécia. A Nova Grécia, lá do norte. Sai fora! Amém? Essa aqui é a minha exortação da tarde. Tem mais. Quando forem 21 horas, eu voltarei até vocês para continuar a trabalhar. Pois o Pai está também a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. Pois vem noite que ninguém vai poder trabalhar. Enquanto é dia, nós temos que trabalhar. Temos que pregar. Ontem falei ao povo de Choa. Maria Beca ontem não me explicou o que significa Choa. O meu Choa. Choa é que é meu povo, né? Quem de Cabinda aí? Meu Choa. O Choa de Cabinda. Ontem eu lhes falei. Eu fui ungido para vos pregar a verdade, para vos iluminar da escuridão para a luz, das trevas para a luz. Eu disse, eu fui ungido para vos libertar do cativeiro. Eu fui ungido, aleluia, para tirar da opressão maligna. Eu disse, eu fui ungido para vos curar, vos dar vistas, libertar da opressão, então os oprimidos do diabo. Assim como Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, eu também fui ungido, aleluia, por Jesus Cristo, para fazer o mesmo que ele fazia. Estou fazendo com eficiência,
com eficácia e eficazmente. E os testemunhos em todas as nações são apavorantes, como uma ave que está apavorada pela sua própria sombra. Em todas as nações. Nesse momento que estou aqui, tem muita gente aí no TikTok que falam outras línguas, como francês e inglês, e muitos já receberam cura. Não estão a esperar como os Camões esperam. Os Camões até hoje continuam a clamar, mas aqueles aí estão a tocar no meu cabelo, estão a tocar, estão a receber cura. Mas o povo da fala portuguesa é o povo mais negligente da humanidade, é o povo mais incrédulo, é o povo mais vagaroso, é o povo mais difícil para evangelizar. Mas eu vou conseguir. Custe que custar. Eu vou conseguir. Ouviram? Vocês vão ser o povo que mais vai adorar ao rei. Vós sois os zelosos adoradores da lei dos reis da Etiópia. Rei do rei e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, oh, Jesus, pois eu nasci, oh, Jesus, prazer é te louvar, prazer é estar nos átrios do Senhor, prazer é viver na casa de Deus, de flui o amor, de flui o amor. Amém. Glory to God. Agora chegou a hora de vos curar. Eu estava a pregar, mas ainda estava a cair meme. Por isso eu falei disso, mensagens. Eu reconheço. Cura não sei quem. Manda uma palavra. Como é que eu estou a pregar e vou mandar uma palavra? É muito complicado, né? Mas pronto, são pessoas novas. Não são os antigos, não. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade agora. Fala também isso lá no Zoom, no TikTok. Oh, Dario. Diga aos doentes. Esses até, muitos já receberam. São mais para os Camões que estão aí no TikTok. Que amam os atendimentos. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu repreendo o espírito de enfermidade que está a perturbar essa pessoa. Esse demônio perturbador saia. A dor desaparece, pois como está escrito, e ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Sua palavra é vida eterna. Sua palavra é poder. Sua palavra é penetrante, mais penetrante do que espada alguma de 12 fios. Então, sobre a palavra de Deus, que é eficaz, que opera com eficiência e eficazmente, poderosamente, sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. E você que está a interceder por alguém, você que disse que está na África do Sul com a tua mãe, eu expulso o demônio da loucura. Ainda está aí a senhora? Ou já foi embora? Espírito de perturbação mental sai da mãe dele. Em nome de Jesus. Câncer sai. Diabetes sai. Perturbação sai. Depressão sai.
qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos curados. Agora! Diga amém. Você que está a interceder por alguém que está doente, seja curado. Este alguém. Você que está a clamar por uma bênção, o meu Deus te abençoe. Ó porta, abra-te. Você é a razão do meu viver. Você vai ver que o que eu falei é verdade. Vai ver os pedidos aqui. Tu verás que isto não agradou os da fala portuguesa. Nem pensar. Tem pessoas aí que não estão a me entender. Falam inglês e francês. Estão aí. Mas estão a receber I receive, I receive, I receive. Je reçois, je reçois. E não vai ver ele a dizer man of God. Não. Eu I receive. E muitos até já saem da live. Já recebeu? Não está a entender nada. Importante, já recebeu a cura dele, o milagre. Mas vai ver aqui, daqui a pouco vai ver. Manda uma palavra. Homem de Deus, mestre, profeta, manda só uma palavra. Olha os meus filhos, olha, estou a passar, estou a precisar. Hã? Não, daqui a pouco. Não, agora sim não. Mas quando entramos naquele clima aí do quente, no clima dos milagres e tal, não sei o que, ele vai dizer, não, o homem já saiu dessa conversa. Vai a falar, o meu marido, no meu trabalho, muita gente está a dizer I receive, viu? Isso é no TikTok. Tá ouvindo aquele povo? Tá vindo com muita força. Eu falei, tá aí, o Dari confirmou. Manda o teu testemunho agora. Daqui a pouco. Eu vou vos falar. Man of God. Daqui a pouco. Vinte pessoas escreveram I receive. Eles estavam me ouvindo? Dário. Viu? Eu não falei. Tá aí a canducha, pai, estou com febre e mal-estar. Eu disse. Eu falei. Não, Lorena, você falou 30 minutos. Não precisou. É incrível. Aí eles estão me ouvindo. Brother, sisters. Hi. Tem também os que falam francês? Dario. Foi por causa disso que Jesus falou aquelas palavras. Quem sabe? Os dois, Moisés e Jesus, falaram umas palavras que Jesus falou, Moisés, depois Jesus repetiu. Quem sabe essas palavras? Por causa do enfado. Até alguns já falaram francês, mas não muitos. Até quando vos sofrerei? Estarei convosco. E eles, sabe o que fizeram, Lorena? Os teólogos mudaram esse sentido. Não. Disseram assim. Até quando estarei convosco? E vós, esses são já os macedistas. E vós sofrerei. Isso é muito complicado. Até quando estarei convosco e sofrereis?
quando queriam tirar dinheiro das pessoas. É isso. Gal Harden, dor nas pernas sumiu. Ouviu? Lá já tem testemunho, aqui nenhum. Nenhum. Mas que é. E aqui, nada. Bom, aqui também começou a entrar mais pessoas curadas, entende-se, né? Os que já têm fé. Mas ainda assim, duvido. Tá aí os pedidos. Canducha, você então já está curada, é? 60 a dizer, I receive. Lhes pergunta, diz que o profeta perguntou, o homem mandou perguntar, quem é que falou, I receive, estava com dores e foi curado. Aí tem tilde, dor de cabeça sumiu. Lhes pergunta, diz aos que entrarem agora, se você escrever aí no chat, I receive, o milagre vai acontecer. Milagre em todas as áreas. Dinheiro, bênção, casamento, curas, tudo, viagem, documentos. Quando ele escreve, não é aqui no Zoom, estou a falar no TikTok. Quando ele escrever I receive, as portas vão se abrir. Quinta-feira, dia 13. Amém. Hoje fui levar o meu pequeno no hospital para vacinar e acabei chamando o táxi. O senhor era eritreu. Coloquei o meu filho na cadeirinha e pedi para ele fechar o cinto. Ele chegou lá, mas se deparou com o exterminador. Ele chegou lá, mas se deparou com o mata-bruxo que estava no peito. Assustou e disse que não sabia fazer isso. E me pediu para colocar a minha mão no bebê, lhe proteger. Ficou cheio de medo. Como é que ele não sabe fazer? Ele foi porque... E Shilda, depois de escrever I receive, foi curada de muita dor. Ouviu? TikTok. Isto é simplesmente maravilhoso. Tudo que vocês estão a pedir já receberam. Ouviu, Georgina Sani? Já enviei a palavra. Rave, curada dor de cabeça, viu? É muita cura a vir da África. É incrível. Todos esses falam inglês. Rapidamente ele só quis nos despachar. Esse é o eritreu. Os indianos vão ser obrigados a voltar. Já não estão a conseguir mais. Hoje, se fosse ímpio, poderia levar uma de 2.000 kwanzas. Só porque o homem do caixa não conseguia me atender pelo rosto do terraplanagem. Tive que lhe implorar para lhe pagar. Queria te dar 200 pau. Deu de troco a mais e estava a te mandar embora. 2 pessoas sonharam com o mestre. É incrível. É verdade. Até nem dá vontade de entrar na loja dos indianos. Sofre muito com mata-bruxo. É visível a aflição deles. Isto é simplesmente maravilhoso. A minha conta era de 200.000. O homem não conseguia me cobrar. Estava a me dizer, amigo, pode passar. Estava a te mandar passar sem te cobrar. Tava. O mestre, coitado dos indianos, pá. Kumbana, pode-se ver o sofrimento deles, né? É uma aflição muito grande. Ai, Jesus. 3 pessoas sonharam com o mestre. Um disse viu o profeta numa montanha com muita luz.
Muito forte, Dario. Esses todos falam inglês. Aleluia. Tunasakwila tata. Tunasakwila. Tá vendo o eritreu? Foi para fechar, se deparou com o mata-bruxo no peito do bebê. Deu gol. Gol! Outra pessoa sonhou também com o mestre na montanha, tipo a dar ela poder. Uma profetisa disse isso. Ele pensou que tu estava a lhe dar poder, estava a lhe libertar das adivinhações. Mas como ele tem sede do poder, ele já imaginou que é o poder que lhe dei. Daí ele enganar as pessoas com as adivinhas. No! No beta! Beta no! Estou diante do menino cego da nascença ao meu lado. Unge os olhos dele. Efata. E faz teste. Ungir com quê? Não tem azeite? Não vai buscar azeite. Toca nos olhos. Deu uma tempestade muito forte com vento. Eu falei, Elias já está na sua terra, e acalmou o vento. Lúcia da Rosa. Pedro Vaidade, eu também sonhei com o apóstolo a me dizer, arrependa-te. E já te arrependeste, ó Pedro Vaidade? O Pedro já se arrependeu. Ainda bem. Deus, passei pela casa da vizinha. A porta dela da casa não fechava. Só passei, a porta fechou. Ela mesma é que disse, incrível, Ana. Só passaste, a porta fechou. É sister, né? Thank you, Jesus. Thank you, Sister Enyonga. Enyonga Brenda. God bless you. From Cameron. Enyonga camaronesa. Bye bye. God bless you, Brenda. God bless you. Muito forte, pá. Tá ligado? Estamos a terminar a nossa live. É difícil despedir. Tá bom. Mas logo nos encontramos. Daqui a pouco. Dalé William. No pain. Mas um foi curado. No pain. No pain. Cherchez la douleur. It is gone. Gone. You are healed. Miracle. No pain. Ei. Ontem, até por causa de tanto falar disso, na live com Cabinda, na rádio, eu estava a falar inglês. Deram conta, né? Falei, no pain. Até hoje, me conta ainda aí, Cabinda. Cabinda, houve um choque aí. Dei a água de oração para o animalzinho. Já está reagindo. Ivone, esse é o último testemunho. Estava a reagir, significa ainda tinha deficiência. Vai lá.
vai já estar a ladrar, a correr e tudo. Vai lá, estás a brincar o teu cachorrozinho. Com a sopro da minha boca. Vai lá, Ivone. Adriano perguntou se o dom de língua já caiu. Nada. Como assim? O homem está a falar perfeitamente. São palavras apanhadas. Manuel Buio, Cabinda está em cima. Me fala ainda, mano. Onde estava a procura de ti? Conta-me ainda aí. Como é que é o choque que chocou a cidade de Cabinda? Eu estou embora a falar por causa do hábito, tá vendo? Aí naquele país, olha, eu e o Manelo começamos a rir. Disse, não, na província. Os de Cabinda eu quero gritar, fica mesmo assim, é país. Manuel, eu creio que nas casas as pessoas gritaram, não retifica não, aposto. Tá mesmo bom. Estás a retificar, mas isso é um algo. Ai, meu Deus. Entram um bué de pastores diferentes, pastagens, cada um com seu problema. Meu Manuel me disse que ontem pastores e tudo estavam aí a acompanhar a live, pastores, bispos, reverendos. Manuel, até hoje. Estão a gritar, estão a dizer, é mesmo assim, não retifica. Ouviu? Eles, o povo de Cabinda disse, qual lá se enganaste? É revelação, pá. Eu também. Sabe por que eu retifiquei? Quem deu conta? Porque eu dei a minha palavra. Sabe por quê? Porque eu tinha dito que a minha vinda seria de paz. Eu sabia que os serviços da inteligência de Angola estavam todos atentos à minha mensagem. Eu estava com dor no pescoço assim que o pai entrou na live, toquei no cabelo do pai e passou. Viu? Isso é fé, Dira. É mesmo assim. Terribilidade em Cabinda. Manuel. Até hoje estão a ligar. Silêncio total até hoje. Não, apesar que estamos no que é aberto, não vais falar só, vais me dar só já um azimuth. Não, ninguém te ligou? Assim mais ou menos do sistema e tal. Falso profeta. Um político. Aqui só desse assunto, o azimuth, e vamos tratar esse assunto no off. Por causa dos pequeninos. Não de Elias, não. Elias não tem problema com ninguém. Lá no Wish também tem assuntos, sabe, né? O Wish estremeceu. Eles em Cabinda pensaram, esse homem veio nos fatigar com ele. Ele fatigou do Wish. Do Wish, aquela mensagem foi cortada, está a correr lá. Entre eles. Eu falei, se enterrem. E eu estou lhes respondendo, vocês não têm as cartas, pá. Quem tem as cartas é Eli. Você tem cartas? Vocês não... Donald Trump disse ao Zelensky, tu não tens cartas, rapaz. Em particular, vamos falar, mestre, papagaio. Essa palavra que todos estavam a comentar quando eu falei, eu não sou um papagaio, não. Nem tampouco, não sou um eco. Eu sou uma voz. Meu Deus. Já lhes avisaste que quarta-feira vai aquecer? Não, sempre a minha vinda é de paz. No tocante à Cabinda, a minha vinda é de paz. Já
eu deixo a minha palavra. Podem ficar à vontade. Vinda de paz. Quarta-feira vai aquecer outra vez. Mas Manuel não se aguentava. O que faltava é só falar em quê? Em Chowa. Não, o que faltou é falar em Chowa. Em que eu comeu. Disse, meu Deus, não estou acreditando. Em pleno programa, não estou acreditando mesmo. A audiência é terrível. O Manuel nunca viu isso. O telefone não parava. Quim. Estás a falar aí, tá a quê? A bater. Põe. Ah, já sabem, né? Todas as quartas-feiras, às 13 horas, e diz mesmo a eles que a vinda dele é de paz. Sabe o que, Manuel? Diz mesmo assim que faz uma publicidade de autorizo. Ele vai se apresentar como Elias em Cabinda. Tata, mamãe! Olha, parece que... Manuel, toda rádio tem como avaliar o quem? A audiência. Eles sabem, só que nunca vão te falar. Nunca vão te falar quantos milhares ouviram a rádio. Eles conseguem. Cabinda te pertence, mestre. Disse o nosso pastor. Até alguém já disse, tens que ser o presidente de Cabinda. Disse, estás doido ou quê? Diz assim, Manuel, ele vai vir se apresentar, ele virá como Elias e não como... Vai vir como Elias e... Não. Senão vão ficar com medo, vão pensar que Elias vai vir que eles perturbar. Não. Disse que ele vai vir vai se apresentar a sua identidade como Elias ao povo de Cabinda. Ponha mesmo isso. Se quiser, nós podemos te ajudar aqui. E aqui fizemos trabalho de casa. Fui eu que proibi ao Manel. Fazem mesmo vocês. Como é o primeiro programa, eu falei, não. Aqui, senão o Iteca que Angola. O Iteca é um extremista. Sabe o que o Iteca ia dizer? Iteca ia dizer independência para Cabinda. Ia fazer isso na publicidade. Não pode, ia espantar a casa. Eu falei, Maneli, tu és responsável para o marketing da minha vinda. E o Maneli é inteligente. Ele até parece não meteu que eu estaria aí. Não sei se meteu. Não, aqui o Iteca. Iteca é terrível. Iteca ia fazer até uma nova bandeira e tudo. Aquele rapaz ia fazer nova bandeira para cá. Ai, Jesus Cristo. Iteca que Angola. Você sabia que eu não sabia quem era o Iteca que Angola? Eu perguntei no batismo, mas esse Iteca que Angola é disse, é o João! É o João! Eu não sabia! Afinal, não é Iteca de Angola, Iteca que Angola! Tudo tem que entrar no dialeto, Osman. De Angola, se metesse lá o português. Iteca que Angola. Eu não conhecia quem era. Eu só via alguém que anda a fazer muito. Mas esse Iteca que Angola é que eu disse, não conheço Iteca. Eu, João! Nós lhe conhecemos por João Mídia. Eu, João Mídia! Grande nacionalista.
Tá ligado. Iteca aqui Angola. Até já. Nos encontramos mais tarde. Hein?